Meu nome é Romário, sou consultor escolar do COC Plataforma de Educação. Primeiramente, é um prazer poder participar, poder contribuir aqui para que o embarque de vocês para o ano letivo de 2024 seja o mais bem sucedido possível. Nesse vídeo eu vou falar mais especificamente do material de PV500, porque é o nosso material utilizado aí na terceira série do ensino médio e na preparação para os pré-vestibulares também. Mas, antes de entrar nos detalhes da coleção, eu gostaria de bater um papo com vocês sobre quem é o COC, quando falamos sobre preparação para vestibulares. O COC é uma plataforma que já tem 60 anos de mercado, tá? E o COC ele surgiu com o foco principal de preparação para os vestibulares. À medida que o tempo foi passando, a visão foi mudando, o COC foi crescendo e com o tempo entendeu-se que era necessário, além de preparar esses alunos, os nossos estudantes, para um pré-vestibular, para um curso de nível superior, que também é importante promover uma formação integral, abrangendo aí os aspectos éticos, cidadão e também pensando no mundo do trabalho, tudo bem? E por isso nosso material é totalmente alinhado com a legislação vigente, ele é um material que não é pensado apenas para essa preparação para os vestibulares. Então, vou falar especificamente do material do PV500 e qual é o objetivo desse nosso vídeo aqui hoje, dessa nossa formação. É falar de maneira resumida sobre a composição do material, falar um pouquinho sobre planejamento e também sobre as avaliações e simulados que acompanham o combo do PV500. Falando de composição do material, a primeira coisa aqui é o aspecto visual do material, o material muito bem construído, tem um aspecto muito legal, muito jovial, que passa bastante qualidade e de muito fácil manuseio em sala de aula aí pelos alunos. O PV500, o combo do PV500 é composto por 11 volumes, tá bom? Sendo um volume de inglês, um volume de espanhol, um volume de arte, um volume de educação física e 7 volumes multidisciplinares. Esses volumes multidisciplinares eles vão com todos os componentes curriculares, tá? Com todas as áreas do conhecimento. Falando de organização e recebimento, como é que esse material vai chegar para vocês aí? Aqui é importante destacar que o nosso material do PV500 ele é um material muito flexível, ele é adequado a muitas realidades. E eu vou tentar falar um pouquinho aqui de maneira resumida de cada uma delas. Então, é importante que a partir daqui você tenha a atenção de separar a informação que se adequa ao seu cenário, tá? Então, se no caso o seu cenário é um cenário de aplicação anual, você vai usar o PV500 durante toda a terceira série, então, ou em um PV, que vai durar o ano inteiro, então você vai receber esse material dividido em 4 remessas, sendo uma remessa por bimestre, pegando aqui como exemplo a remessa do primeiro bimestre, que é a remessa 1. Serão entregues os livros 1 e 2, juntamente com os simulados que serão aplicados no primeiro bimestre. Assim também como o material de língua inglesa, que compõe a coleção por padrão, as tabelas de inglês, as tabelas de química e também os materiais opcionais de aplicação anual, caso sejam adquiridos aí separadamente. E assim a entrega, as remessas seguem ao longo do ano, finalizando lá na remessa 4, em que é entregue o último livro, o livro 7, e os simulados do quarto bimestre. Aqui, o livro 7 é o último livro, então o quarto bimestre vai ter um pouquinho menos de conteúdo, mas também para dar folga aí, dar a possibilidade da escola fazer uma revisão mais intensiva, com aqueles alunos que queiram fazer um vestibular, ou desenvolver algum trabalho de intervenção ao longo do ano, e assim por diante. No caso da aplicação anual, nós temos aqui 2 sugestões de matriz curricular, de carga horária semanal, digamos assim. A primeira sugestão é pensando aí numa matriz com 34 aulas semanais, tá? E nesse caso, nós já trazemos também uma sugestão de divisão dos módulos, dos setores do material em formação geral básica e itinerário formativo. Essa divisão ela não foi feita de maneira aleatória, tá bom? Nós sabemos que as nossas coleções de PV, elas possuem aproximadamente 75%, ou 3/4 do conteúdo é um conteúdo de revisão,
da formação geral básica, e cerca de um quarto, 25% do conteúdo, é um conteúdo novo, um conteúdo realmente de aprofundamento. Então aqui nós entendemos que o material está alinhado com o que a legislação atual exige, né, quando falamos de itinerário formativo propedêutico, um itinerário formativo de aprofundamento. Então, distribuindo esses itinerários formativos e pensando aqui numa carga horária semanal de 34 aulas e em um planejamento aqui para 28 semanas de programação. E aí vocês vão se perguntar, nossa, Romário, mas 28 semanas de programação? Sim, nós sabemos que o calendário anual das escolas tem 40 semanas de programação, mas nós entendemos que nós não podemos ocupar todas essas 40 semanas de programação devido às particularidades de cada uma das regiões, regiões que têm mais feriados, que têm menos feriados, regiões que começam um pouco depois, né, do que aqui em São Paulo, por exemplo. Então é preciso ter uma certa maleabilidade ali, dar um pouco de liberdade para as escolas na organização desse calendário, tá bom? Aí no caso da aplicação anual, só que aqui com uma carga horária, né, semanal um pouco mais enxuta, né, com 24 aulas, ao invés das 34 do slide anterior, aqui nós também temos uma outra forma de distribuição dos setores do material, tá? Ainda pensando em 28 semanas de programação. Então, de acordo com a sua carga horária, você vai poder escolher qual dessas opções aplicar. E ainda é possível personalizar a distribuição desses itinerários formativos com o auxílio do seu consultor escolar, tá bom? O meu trabalho, o trabalho dos meus colegas consultores escolares, é auxiliá-los na preparação dessa matriz e deixá-la aí o mais redondinho possível para que o trabalho de vocês seja o melhor possível. Tudo bem? Bom, vamos falar da modalidade semestral de aplicação do PV500. Então, até aqui eu falei de aplicações anuais, e aqui agora eu vou falar da aplicação semestral. Quem utilizar o material com aplicação semestral apenas no primeiro semestre, vai receber o material em 2 remessas, sendo a primeira remessa no primeiro bimestre e a segunda no segundo bimestre. A remessa do primeiro bimestre ela vem com os 4 livros, livro 1, 2, 3 e 4, e com os simulados do primeiro bimestre, assim como os materiais de aplicação anual e os materiais opcionais que também possuem a aplicação anual. No caso do semestre, a única diferença que terá é que o material ele começará a ser entregue, né? A remessa 1 será entregue no terceiro bimestre, junto com os simulados do terceiro bimestre, tá? Mas o restante é tudo igual. E aqui nós temos também uma outra sugestão, né, de matriz curricular e de distribuição de carga horária semanal, onde nós recomendamos a quantidade de aula por setor, tá? Que precisa ser disponibilizada para que o material possa ser trabalhado nas 14 semanas que são sugeridas aqui de programação, tudo bem? Mais uma vez, o semestre possui um pouco mais de semana do que isso, mas nós damos uma folga para que vocês possam fazer um trabalho de revisão, um trabalho ali de intervenção, desenvolver algum projeto para os eventos da escola também. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o livro, né? O que o professor vai encontrar quando ele receber o livro dele aí na escola? A primeira coisa que ele vai encontrar será uma matriz de referência. Como eu mencionei logo no começo do vídeo, o material é um material que foi pensado, né, para preparar para o vestibular, mas não somente para essa finalidade. Ele é um material que ele fecha aí com chave de ouro a formação básica dos alunos e para isso ele precisa proporcionar uma formação integral. Então ele é um material que é alinhado aí à BNCC, que tem um alinhamento com as competências e habilidades da BNCC, e essas competências e habilidades elas estão descritas em uma matriz que fica no começo do livro, né, do volume 1 aí, do PV500. Outra coisa que nós trazemos também, né, outro recurso para os professores, são as orientações. Essas orientações elas são essenciais para que o professor possa fazer o melhor uso possível do material. Aqui no PV500 nós não disponibilizamos planos de aula, nós temos as orientações ao professor. E essas orientações elas já ficam lá disponíveis no próprio livro do professor e elas trazem, além de uma sugestão, né, de uma coreografia didática,
também alguns recursos que nós chamamos de objetos digitais de aprendizagem ou recursos digitais, né, que vão auxiliar o trabalho do professor em sala de aula. Esses recursos eles ficam disponíveis através de QR Codes e dos links também, né, que estão disponíveis no material, e em que o professor pode acessar videoaulas, podem acessar experimentos em laboratórios virtuais, entre inúmeros outros recursos, né, que auxiliam no trabalho do professor em sala de aula. Eu sou professor de física e eu sei que é importantíssimo ter recursos que possibilitem aos alunos visualizar alguns conceitos que não são tão tragáveis, digamos assim, né? São conceitos um pouco mais difíceis de serem entendidos. E muitas vezes nós recorremos a recursos em portais, recursos no YouTube, né? Pegamos videoaulas de colegas para poder complementar as nossas aulas e fazer com que os alunos entendam esse conteúdo, entendam o assunto de uma forma mais rápida. E quando falamos em pré-vestibular, né, em terceira série, nós entendemos que o tempo ele precisa ser utilizado da melhor maneira possível, né? Porque senão o professor se perde no planejamento, não consegue passar por todos os assuntos e compromete a preparação desses alunos para o pré-vestibular. Então, nesse caso, nós trazemos aqui, né, esses exemplos já, deixamos eles prontinhos dentro do material, totalmente alinhados, né, com uma curadoria feita pelo nosso time editorial, e que nós entendemos que isso vai auxiliar o professor também em dar maior velocidade à preparação das aulas aqui no PV500. Falar um pouquinho mais sobre o livro, né, e também falar sobre a estrutura do material, como esse material é dividido e subdividido. Aqui é um ponto importante e que gera muitas dúvidas em alguns casos, que é sobre a divisão do material. O nosso material ele é dividido os nossos livros eles são divididos em capítulos e os capítulos são subdivididos em módulos. Mas o que significa essa subdivisão em módulos? Os módulos eles indicam a quantidade de aulas que serão necessárias para se trabalhar o conteúdo de um determinado capítulo. Então, se um capítulo é dividido em 3 módulos, nós entendemos que são necessárias 3 aulas de aproximadamente 45 minutos para se trabalhar o conteúdo deste capítulo. Isso de acordo com a sugestão pedagógica, né, com as orientações que são passadas para o professor. Tudo bem? Aqui falando um pouco mais sobre a estrutura didática do material. O que o material traz para facilitar o trabalho desse professor. Aqui, falando mais especificamente sobre as aberturas do capítulo, a abertura do capítulo e dos módulos são um ponto importantíssimo da aula. Por quê? O professor de pré-vestibular, o professor de uma terceira série, ele precisa aproveitar o tempo ali. E quanto mais rápido ele conseguir trazer a turma, engajar a turma no conteúdo que vai ser trabalhado, melhor. Menos tempo ele perde, né? E mais tempo sobra para se trabalhar com os exercícios, se trabalhar em cima das dúvidas dos alunos. Então, a abertura dos capítulos ela sempre vai trazer uma imagem que vai contextualizar, né, com o conteúdo que vai ser trabalhado naquele módulo, naquele capítulo, e também essa imagem ela vai ser contextualizada com o texto que introduz os assuntos, né, os conceitos que serão tratados naquela aula. Então aqui é uma oportunidade do professor conseguir dar celeridade, né, e conseguir já trazer esses alunos rapidamente ali para dentro da sala de aula, criar os ganchos, né? Além disso, nós temos o que nós chamamos de nexo, né? Que são caixas aqui, são boxes aqui diversos, que sinalizam pontos em que o professor pode fazer ganchos com conteúdos, com assuntos que são externos, né, ao conteúdo que é trabalhado dentro da sala de aula. Fazer contextualizações mesmo ali com a realidade dos alunos. Nós temos, por exemplo, nota histórica, nota bibliográfica, para ir além, aplicações, tecnologia, arte para explorar, sugestões de leitura. Então, são recursos que fazem com que o aluno tenha opções, né, tenha possibilidades e oportunidades de ampliar o seu repertório cultural. Nós sabemos que os alunos nos vestibulares são muito cobrados quanto a repertório cultural. Então, conhecer as atualidades, conhecer coisas que estão, fatos que aconteceram naquele ano recentemente e que nem sempre dá tempo de se colocar na edição da coleção. Então aqui eu entendo que são oportunidades do professor fugir um pouco daquela rotina, daquela aula que começa sempre da mesma forma e até usar alguns desses nexos aqui para fazer um gancho para a sua aula, para trazer mais motivação, mais dinâmica e para manter
o repertório desse aluno atualizado, né? Fazer com que ele tenha um repertório mais rico possível, tudo bem? Um box que eu gosto de destacar bastante é o box Aprender Sempre. O Aprender Sempre, ele vai trazer exercícios resolvidos. E esses exercícios resolvidos, eles têm algumas finalidades, né? Por exemplo, ele pode ser utilizado dentro da sala de aula pelo professor como exemplo, né, de como resolver, já que tem também os comentários, então vai auxiliar os estudantes a entenderem a lógica, né, de organização para resolver os exercícios com mais velocidade. E também podem ser utilizados pelos estudantes durante seus estudos autônomos. Nós dissemos sempre que os alunos do pré-vestibular, os alunos que querem se preparar para o ingresso no curso superior, eles precisam ter autonomia. E durante esses estudos autônomos é interessante que eles tenham ali exemplos que eles possam consultar e que eles possam também minimizar a quantidade de vezes que eles procuram os professores, né? Que eles realmente procuram os professores quando tenham dúvidas que não foram sanadas durante aquele momento que ele estuda por conta própria, tá bom? Falando de exercícios, né? Estávamos falando de autonomia para resolver exercícios. O material ele possui aproximadamente 13.200 exercícios. E esses exercícios são divididos em 3 categorias. Exercícios de aplicação para resolução em sala de aula, exercícios propostos, tá? Que serão resolvidos em casa, o professor vai direcionar, e exercícios extras para aqueles alunos que tenham alta performance ou caso o professor entenda que os exercícios de aplicação e propostos não conseguiram consolidar, né, aquelas habilidades, aqueles conhecimentos que ele desejava alcançar naquela aula, então ele pode também recorrer aos exercícios extras. Falando dos exercícios de aplicação, né? Os exercícios de aplicação eles são pensados para serem resolvidos em sala de aula, né? E eles avaliam diretamente o conteúdo do módulo que está sendo trabalhado. Então, aquele é o feijão com arroz, é o mínimo que o professor não deve sair de sala sem ter trabalhado com os alunos. É claro que isso vai depender muito da abordagem. Em alguns casos, a turma avança rápido, o professor consegue explorar um pouco mais, vai depender muito do olhar do professor. Mas como sugestão resolva pelo menos os exercícios de aplicação em sala de aula, tá? Esses exercícios são atualizados anualmente e, por esse motivo, eles são incluídos lá no final do livro. Esses são exercícios que não ficam dentro do próprio módulo, tá? Eles ficam ao final do livro, justamente por eles serem atualizados anualmente. Então, sempre estão sendo atualizados, sempre passam por curadoria, para termos certeza de que são exercícios atuais, que são exercícios interessantes e que principalmente que são exercícios que cumprem a sua função pedagógica de avaliar diretamente o conteúdo que foi trabalhado no módulo. Falando de exercícios propostos. No caso dos exercícios propostos, nós colocamos aqui uma quantidade, né, disponibilizamos uma quantidade de 15 exercícios por módulo, tá? E esses exercícios eles são subdivididos em séries de estudos, tudo bem? Aqui um exemplo, né, dos exercícios propostos, sugere-se, né, que eles sejam resolvidos em casa, durante os momentos ali de estudo autônomo dos alunos, tá? E nós temos uma gama de exercícios aí, não só exercícios de vestibulares regionais, vestibulares tradicionais como o FUVEST, Unesp, Unicamp, mas também exercícios de outras universidades pelo país, como é o caso aqui da UFG lá em Goiás, e também exercícios de elaboração própria do COC, né? São exercícios aí que o nosso time editorial elaborou para colocar nos materiais, nas avaliações, e eles também ficam disponíveis nos exercícios propostos. E os exercícios propostos contam com roteiro de estudos. O que seriam esses roteiros de estudos? Os roteiros de estudos são sugestões de listas de exercícios, né? O roteiro vai sugerir quais exercícios os alunos devem resolver de acordo com o objetivo deles em vestibulares, tá? Aqui, a ideia do roteiro de estudos é fazer uma otimização do tempo de estudo do aluno em casa. Tudo bem? Então, se não der tempo de resolver todos, o aluno vai resolver prioritariamente o roteiro de estudo sugerido de acordo com o objetivo dele. Como é que é feita essa sugestão? Essa sugestão é feita através da divisão dos exercícios em 4 séries, sendo a primeira série a série branca, a série amarela,
a série roxa e a série Foco Enem. E essas séries elas serão direcionadas de acordo com os objetivos do aluno. Tá? Por exemplo, a série branca. A série branca ela é a série de exercícios em que uma disciplina não é o foco do vestibular que o aluno vai fazer. A série amarela é aquela série de exercícios que é indispensável para que aquele aluno faça de acordo com aquele curso que ele está fazendo. A série roxa, ela sempre vai trazer exercícios que vão preparar esse aluno para os vestibulares mais concorridos. ITA, IME, Medicina e assim por diante. E a Foco Enem são exercícios voltados para o Enem que trabalham aí por habilidades e competências. Aqui trazendo um pouco mais de detalhe para esclarecer um pouco mais. Vamos lá. Vamos imaginar que nós temos um estudante dentro da nossa sala de aula que tem o desejo de se preparar para um curso superior na área de biológicas. Na área de biológicas, nós vamos ter o quê? Ciências biológicas, como enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, nutrição. Qual seria a série branca, né? Série branca é aquela série de exercícios que não é o foco do aluno, não é o foco direto de preparação daquele aluno. Então, qual seria? Seria matemática, inglês, história e geografia. No caso da amarela, que é a lista que seria indispensável para esse aluno, olha, esses são os exercícios que o aluno não pode passar de módulo sem resolver. Seria física, química, biologia e português. Se ele tiver interesse em fazer nas universidades mais disputadas, aí ele vai ter que fazer todos os componentes curriculares da série roxa, né, a série roxa de todos os componentes curriculares, e aí pensando no preparatório para a medicina, ITA, IME, etc. Senão ele vai lá direto no Enem, que ele vai se preparar para todos os vestibulares também. Mas aqui pensando numa preparação só para biológicas, se o estudante não tiver tempo para resolver muitos exercícios, quais seriam os indispensáveis? Seria a série amarela, com exercícios dos componentes de física, química, biologia e português. Tá? Aqui mais um ponto que eu não sei se ficou claro é que em todos os componentes curriculares nós teremos séries de exercício. Tá? E essas séries serão classificadas em branca, amarela, roxa e Enem. No caso aqui do aluno que vai fazer biológicas, ele vai fazer a amarela dos componentes de física, química, biologia e português. Mas física, química, biologia e português também possuem séries brancas, série roxa e série Enem. Tá? O que o aluno vai resolver são todos os exercícios que estão dentro da série amarela. Tudo bem? E aqui falando de exercícios extras. Os exercícios extras, eles ficam dentro do COC digital. Aqui é importante nós lembrarmos que o COC preza pelo trabalho com o ensino híbrido, tá? Ou seja, uma parte do ensino é feito de modo presencial dentro da sala de aula e outra parte é feita utilizando recursos digitais, tudo bem? E esses exercícios extras, eles fazem parte desse trabalho com recursos digitais e por isso eles ficam lá dentro do COC Digital. O COC Digital é um dos aplicativos que ficam dentro do nosso portal COC. É onde os alunos acessam o livro digital, onde o professor pode acessar o livro dele também no formato digital. Os alunos vão encontrar videoaulas para auxiliar nos seus estudos, objetos digitais de aprendizagem e também os exercícios extras. E esses exercícios extras, eles serão resolvidos dentro da própria plataforma. Caso sejam exercícios objetivos, a própria plataforma faz a correção desses exercícios e já libera um relatório de desempenho para o professor, que consegue acompanhar a evolução tanto individualmente quanto da turma como um todo. O gabarito ele também não vai impresso no material físico, tá? O gabarito dos exercícios fica disponível apenas dentro do portal COC, né? Lá no COC Digital. Agora vamos falar um pouquinho sobre planejamentos. Para nortear o trabalho da escola, o trabalho dos professores, né, toda a organização curricular, nós temos alguns documentos que ficam disponíveis dentro do portal COC. Seriam eles o Manual Pedagógico e o Manual de Orientações Gerais, que nós chamamos aqui de Bíblia do COC, né? E basicamente dita as regras de como o COC funciona. Então esses materiais ficam disponíveis através dos caminhos que são apresentados ao lado.
Então, falando sobre planejamentos, né, mais importante retomar mais uma vez aqui a estrutura do material. O material é dividido em capítulos, né, e um capítulo corresponde a um conjunto de módulos, sendo que cada módulo corresponde aí a uma aula de 45 minutos aproximadamente. E cada componente curricular corresponde a um conjunto de setores. O que seriam, né, esses setores? Os setores, eles são subdivisões dentro de cada um dos componentes curriculares. Então, por exemplo, matemática. Matemática nós podemos colocar álgebra e geometria, por exemplo. Cada álgebra e geometria seriam duas áreas diferentes dentro da matemática. Então, álgebra e geometria são setores diferentes dentro de matemática. Quando falamos de química, química nós temos mecânica, termologia e eletricidade, né? Eletrodinâmica ou eletrostática. Então, cada uma dessas áreas são setores dentro dos componentes curriculares. E essa divisão é interessante por quê? Porque é possível, por exemplo, que uma escola coloque um professor para cada um desses setores e dedique mais tempo ou menos tempo a cada um desses setores de acordo com a realidade e com o objetivo dos alunos também, tá? E claro que nós temos aqui uma sugestão de distribuição de carga horária e assim por diante. Além dessa divisão por setores, nós também apresentamos aqui uma programação anual, né, que fica disponível lá dentro do portal COC. E essa programação anual traz todos os conteúdos que serão trabalhados ao longo do ano, setor por setor. Então, mais uma vez aqui reforçando o conteúdo programático. Esse conteúdo programático é disponível dentro do portal COC, através do caminho aqui, ó, o portal COC, comunicados, documentos, conteúdo programático. E lá nós temos uma descrição, né? Aqui nós damos uma divisão por livro, a divisão dos capítulos dentro de cada um dos livros e a divisão aqui dos módulos dentro de cada um dos capítulos. Por exemplo, estamos falando aqui de matemática, setor 512. No livro 1, nós temos o capítulo 1, proporcionalidade, que é dividido em dois módulos. O primeiro módulo seria razões e proporções, e o segundo módulo seria regra de três simples e composta. Então, cada um desses módulos aqui corresponde a uma aula dentro de um mesmo capítulo de proporcionalidade. Além disso, nós disponibilizamos também um calendário anual. Esse calendário anual ele vai informar os períodos, né, de início de trabalho de cada um dos livros. Então, aqui, por exemplo, nós temos a data de início com o livro 1 e informamos aqui também a data limite para a entrega dessa remessa. Então, você já sabe mais ou menos quando esse livro vai ser entregue, disponibilizado para os professores, para a escola, e as datas de início e término de cada um dos livros. Além disso, nós também colocamos o que nós chamamos de folgas de programação. O que seriam essas folgas de programação? No caso do PV500, o planejamento que nós entregamos é um planejamento de 28 semanas. Isso pensando na aplicação anual, tá? Para a aplicação semestral seriam 14 semanas. Mas pensando aqui na aplicação anual como exemplo, nós entregamos um planejamento para 28 semanas e sabemos que o ano possui 40 semanas didáticas, tá? Então há uma folga aqui de 12 semanas de programação que são distribuídas ao longo do ano. Então no calendário nós deixamos claro quando essas folgas de programação serão distribuídas, de forma a permitir que a escola tenha liberdade de fazer intervenções pedagógicas, desenvolver projetos, trabalhar com eventos e assim por diante, né? Fazer períodos de revisão. Além disso, nós também deixamos aqui no calendário as datas de aplicação dos simulados do COC. Falando em simulados e avaliações, né, quais são os simulados que acompanham aí o PV1000? Lembrando que aqui também há uma divisão, né, entre a aplicação anual e a aplicação semestral. Estou colocando aqui o calendário com todas as aplicações, tá? No caso, nós temos simulados que nós chamamos de simulados COC, tá? São simulados preparados pelo COC mesmo. E esses simulados, eles têm aqui a possibilidade de aplicação tanto impressa quanto digital, através do COC Avaliações, tá? Nós já disponibilizamos as datas aqui desses 4 simulados, assim como a previsão de liberação dos gabaritos. A composição desses simulados, né, ou seja, a quantidade de questões por livro que vai cair em cada um desses simulados, também fica disponível dentro do COC. Então, dentro do COC, vocês vão ter acesso aí a mais detalhes de como preparar os alunos para cada um desses simulados.
E nós temos também a aplicação de 5 simulados Enem. Esses simulados Enem são nacionais para todas as escolas, né, que tem aí material de terceira série para vestibular. Esses 5 simulados Enem também já têm datas agendadas. Também há a possibilidade de aplicação tanto impresso quanto digital. E já há também aqui uma previsão de liberação desses gabaritos. Lembrando que o simulado Enem, diferente dos outros simulados, o simulado Enem ele não tem recorte de conteúdo. Então, ele é uma simulação realmente de como é o vestibular, né, a prova do exame do Enem, lá no final do ano. Então, o aluno vai fazer esse Enem 5 vezes aí para se preparar para a prova oficial. Como é que é feita essa preparação? Aí aqui nós trazemos a sugestão do uso de um recurso digital que nós chamamos de Aprova. Tá? O Aprova também é um aplicativo que fica lá dentro do portal COC. E esse Aprova ele vai ajudar os alunos na preparação à medida em que eles vão realizando os simulados Enem. Qual é a ideia? Por exemplo, aqui no dia 9 de março o aluno já vai fazer, 9 e 16 de março os alunos farão o primeiro simulado Enem. Nesse primeiro simulado Enem, o aluno ainda não passou por toda a revisão, por todo o aprofundamento aí que vai ser feito com o PV500. Então, ele vai ter um desempenho ruim. E esse desempenho ruim, precisa ser diagnosticado e precisa ser aprimorado com um direcionamento, né? Uma orientação de estudos, em que disciplinas, em que assuntos ele precisa melhorar para alcançar o objetivo dele lá na prova Enem, que vai ser para valer lá no final do ano. Então, o que ele vai fazer? O estudante vai fazer o Enem 1, primeiro dia, Enem 2, Enem 1, segundo dia, vai utilizar a ferramenta do Aprova, aí dúvidas podem entrar em contato com o consultor escolar, que ele esclarece melhor para vocês como fazer essa utilização do Aprova. O aluno vai utilizar o Aprova e depois vai realizar o segundo Enem. E com isso ele vai acompanhar, a prova vai auxiliar nessa evolução e esse aluno vai conseguir acompanhar esse histórico de evolução dele à medida que ele faz o Enem 2, o Enem 3, o Enem 4 e o Enem 5, né? Garantindo que ele tenha uma preparação e uma evolução consistente para a prova que vai ser realizada no final do ano. O Aprova, né, aí em conjunto com o Enem, ele vai preparar para os alunos roteiros de estudos, né, trilhas aqui. O aluno vai entrar, vai selecionar aqui, reforçar seu conhecimento e serão preparadas trilhas de estudo direcionadas para cada um dos componentes curriculares e identificando quais são as forças desses alunos e quais são as suas fraquezas que precisam ser melhoradas, né? E aí o próprio Aprova vai fazer esse direcionamento, que seria um trabalho que a orientação pedagógica faria, que o professor faria, de repente, direcionando os estudos ali dentro da sua disciplina. É claro que a prova não dispensa esse trabalho, mas ele auxilia muito, ele aumenta muito a velocidade com que esse trabalho é feito dentro da escola. Nós temos também outros simulados, né, que são simulados aí regionais, como o FUVEST, Unesp, Unicamp, tá? São simulados que são disponibilizados aí apenas no formato digital e que ficam acessíveis aí para todos os alunos também, não só para os alunos que estão aqui, né, nessas regiões. Em todos os simulados e avaliações nacionais que são aplicados e corrigidos dentro da plataforma, nós temos a liberação de relatórios de desempenho, né, com mapas de calor por questão, com detalhamento aí, questão a questão, assunto por assunto, detalhamento por habilidade, né, principalmente pensando em uma preparação para o Enem. Então, a plataforma ela é muito completa. Eu reforço sempre que a plataforma ela vai fazer essa correção e essa correção acontece de duas formas. Os alunos que fazem os simulados de maneira online, ou seja, dentro do próprio COC Avaliações, a plataforma gera esse relatório automaticamente. Os alunos que fazem simulados impressos, caso haja essa possibilidade de aplicação impressa, como é o caso do Enem, que pode ser aplicado tanto impresso quanto digital, é necessário importar os cartões de resposta dentro da plataforma digital, dentro do COC Avaliações, para que o COC Avaliações faça a correção e gere o relatório. Então, essa correção é feita de maneira automática, mas existem essas duas modalidades de aplicação. Tá bom? No mais, eu agradeço aí pelo seu tempo, para assistir esse vídeo e reforço mais uma vez que é um prazer poder participar do embarque de vocês aí para o ano letivo de 2024.